E aí, querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas hoje eu quero te trazer uma atmosfera diferente. Eu quero te contar algo novo. Como fala esse louvor, não sei se você está identificando no fundo. Escuta, é o seguinte, para começar, quero pedir o teu voto de confiança. Quero te pedir que a gente estreite nosso relacionamento. Dá um like aí, dá um joinha nesse vídeo, para o YouTube poder entender que esse conteúdo é relevante, é importante e que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Porque cada vez que você dá um like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele indica esse vídeo para mais pessoas. Então, me ajuda a fazer a palavra de Deus chegar mais longe, impactar mais vidas. Posso contar contigo? Meu muito obrigado. Cara, quero trazer algo novo para você, algo impactante, algo que venha te fazer refletir sobre Deus. Que a gente fala muito de Deus, mas a gente dificilmente faz uma reflexão acerca do que Deus quer com a gente, acerca do que nós estamos fazendo para Deus. Até mesmo se nós estamos pregando, de fato, o que é Deus. Você já se perguntou? Porque quando você fala de Deus para as pessoas, talvez elas não enxerguem o Deus que você enxerga. Já parou para pensar que talvez a religião, a religiosidade esteja afetando o teu modo de evangelizar, de falar de Deus, de falar do amor de Deus? Já parou para pensar que talvez o Deus que você pregue não seja o mesmo Deus que reflete nos teus atos, nas tuas palavras, no teu dia a dia? É muito complicado a gente defender um ponto, defender uma maneira de viver, defender até uma fé, se a gente não age conforme aquilo que nós falamos. Isso é muito sério. Afinal de contas, somos o reflexo de Deus? Sim. A promessa de Cristo é que nós sejamos cheios da presença dele, cheios do seu Espírito Santo. Mas aí você começa a reflexão aqui agora. Eu te convido. Será que você está me escutando? Você é cheio de Deus? Será que você tem a mansidão, a pureza, o domínio próprio? Eu não posso ser hipócrita e falar que eu tenho, mas que eu estou buscando ter, que eu estou buscando ser cheio, que eu todo dia peço para Deus, Senhor, me diminua mais e mais, para que eu possa ter a ousadia de chegar perto do Senhor. Cara, a questão é, temos que passar por uma metanoia. Sabe o que é metanoia? Uma mudança de mente. É por isso que nós temos que buscar mergulhar em águas profundas. Nós precisamos ser transformados. As nossas atitudes têm que falar por nós. Se você estudar os evangelhos de Cristo, não precisa muito não, muito longe não. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai começar a entender o que é essa metanoia, o que é essa transformação. Cara, Cristo, quando ele veio ao mundo, a história conta que por onde ele passava, ele era cercado por multidões para ouvi-lo. Onde ele parava, as pessoas queriam escutar os seus ensinamentos. Ele se sentava com todos, com pecadores, com prostitutas, com ladrões. Mas ele transformava a vida daqueles que o procuravam, daqueles que o cruzavam o seu caminho. De alguma forma, essas vidas eram impactadas. E você? Como é que as pessoas reagem quando você fala do amor de Cristo? Como é que as pessoas reagem ao seu modo de lidar com a vida,
as tuas ações, as tuas atitudes? Qual a confiança que você passa para as pessoas quando você fala que você é um crente, você é um cristão? Quando você fala que você é temente a Deus? As pessoas te procuram como um conselheiro, como um mentor? Se isso não acontece contigo, eu sinto te informar que você está fracassando como servo de Deus. Eu posso estar sendo ousado de falar isso, mas que isso sirva de reflexão. Naquela época, a religião ela criticava o comportamento de Jesus porque ele trazia para si esse grupo de pessoas que a religião rejeitava, que a religião segregava. E hoje ainda acontece a mesma coisa nas igrejas. Nas igrejas. Quando eu falo nas igrejas, eu quero generalizar, sim, todas. Todas as construções de tijolo feitas pelo homem. Porque eu creio que a igreja do Senhor, ela não segrega, ela não separa, ela junta, ela chama para si. Porque a palavra de Deus diz que ele não veio em busca dos sãos. Ele veio para os doentes, para os pecadores. Glória a Deus. Cara, Jesus era tão irresistível. As pessoas queriam tanto estar perto dele, tanto tocá-lo, tanto escutá-lo. Cara, nós não fazemos metade, um terço, o mínimo do que ele fazia. Se Jesus era tão irresistível, né? E nós não fazemos o que ele fazia, então nós não vivemos o que nós pregamos. Porque se as pessoas, preste atenção, se as pessoas olham pra gente e não desejam se tornar, ou não desejam ter o que nós somos, ou o que nós temos, nós estamos pregando errado. Nós estamos vivendo errado. Que evangelho é esse? Que não impacta quem vive ao teu redor? Que evangelho é esse? Que você diz viver, que você diz pregar? Que não causa no teu familiar, no teu amigo, no teu colega de trabalho, uma vontade de conhecer esse Deus que você serve? Existe uma história da Segunda Guerra Mundial sobre uma baleia solitária que eu quero contar para vocês e ela é espetacular. Eu ouvi um pregador, tem há cerca mais ou menos de um mês quase, contando essa história. E eu achei muito interessante, porque de fato ela vai retratar o que eu falei no início aqui. Por que as pessoas não enxergam o Deus que de repente você está pregando? A história é a seguinte, era uma baleia, na Segunda Guerra Mundial, tinha uma baleia que nadava separada das outras baleias. Né? Eu não sei como é que chama um grupo de baleias nadando junto. Se é cardume. Não sei. É um grupo de baleias. As baleias nadam juntas. Mas tinha uma baleia que ela nadava separada. Ela não nadava com as outras. E aí os pesquisadores, os estudiosos daquela época lá da Segunda Guerra Mundial, eles estavam estudando estratégias de ataque, né? Enfim. E eles viram essa situação acontecendo. Só que eles começaram a estudar o comportamento dessa baleia, que nadava de forma solitária. E eles entenderam que, na verdade, ela fazia isso porque ela não se comunicava na mesma frequência que as outras baleias. A frequência que ela se comunicava, o som que ela emitia, era diferente de todas as outras. Tá entendendo? Então a baleia estava sozinha porque ela não entendia o que as outras baleias estavam falando. Não porque ela queria. Não é porque ela se achava melhor. Não é porque ela era mais lerdinha, não. É porque ela não conseguia se comunicar na mesma frequência que as outras baleias. Por isso ela nadava sozinha. Talvez, cara, seus amigos, sua família não entendam o que você prega, não conhecem o Jesus que você prega,
porque não entendem o que você fala, não se adequam ao seu vocabulário. Você está entendendo? Das duas, umas. Ou você tem que ser mais simples no seu falar, no seu pregar, no seu evangelizar, ou você está pregando errado, cara. Ou você não está sendo assertivo quando você aponta para Deus. Eu vejo muitas pessoas usando uma linguagem rebuscada para falar de Deus, cheia de formalidade, né? Soberano, altíssimo. Mano, na minha opinião, isso só afasta quem precisa receber a mensagem. Eu, quando criei esse canal aqui, eu coloquei no meu coração que eu ia ser eu mesmo para falar de Deus. Eu não quero usar uma linguagem rebuscada, eu não quero usar termos que de repente você não venha entender. Eu quero ser eu, falando para você. Só isso. Eu quero falar de Deus de uma forma que você fale assim. Se você me conhece ou não, você fale, cara, eu gostei do que aquele cara falou. Eu entendi o que ele falou. Eu me identifiquei com ele. Porque por trás das cortinas, cara, a linguagem usada é diferente. Você vai entender o que eu estou falando da seguinte forma. Numa peça de teatro, numa filmagem de cinema, de TV, numa apresentação de telejornal, você vê todo mundo formal. Vamos botar esse exemplo aqui do telejornal. Tu vai ver lá na Globo, Jornal das 8, William Bonner. Boa noite. E ele vai falar daquela forma formal. Só que ao apagar das luzes, ao desligar das câmeras, ele vai agir de forma informal. E aí, gente, foi bom? Foi tranquilo? Top, hein? Hoje foi, ó, sucesso. Cara, seja ousado, seja diferente, mas seja simples na tua mensagem. No dia a dia falamos de forma informal. Então, por que não tratamos com mais normalidade, cara, o ato de falar de Deus? O ato de falar do amor de Deus? Você não precisa fazer teatro, você não precisa, sabe, enfeitar o pavão, como dizem, para falar do amor de Deus. Eu já liguei muito para isso. Eu já fiquei com muita vergonha até de falar de Deus. Eu achava que eu ia fazer papel de bobo, eu achava que de repente as pessoas não iam me entender. Mas eu entendi que não é porque eu falo uma gíria ou outra, não é porque eu falo, mano, Deus é ótimo, Deus é lindo, pô, Deus me ama. Não é porque eu falo, mano, tá ligado. Não é porque você escuta uma gíria, né, um termo diferente, ou até mesmo uma forma, um jeito informal de pregar, que Deus não está presente ali. Mano, Jesus é irresistível sim, cara. E quando apresentado do jeito certo, qualquer pessoa que anda com você vai querer ter o que você tem também, cara. Essa felicidade, essa simplicidade de falar do amor de Deus. Cara, a gente só precisa adaptar a nossa linguagem. O problema do pecador sempre foi a hipocrisia da religião. Nunca foi diferente. Se as pessoas não quiserem ter o que eu tenho, presta atenção no que eu vou falar. Se as pessoas não quiserem ter o que eu tenho, viver o que eu vivo, eu acredito que essa fé, para começo de conversa, é a fé da salvação. É a minha fé. É o Deus que eu professo. É o Jesus que eu sirvo. É o Jesus que eu quero seguir. Eu quero ser discípulo. É assim que eu falo com ele. Senhor, me discipula todos os dias da minha vida. Me ensina a ser assertivo. Diminua o meu ego, a minha vaidade, para que eu possa chegar perto do Senhor e poder ouvi-lo falar comigo. Essa é a fé que eu acredito. E se as pessoas não quiserem ter o que eu tenho, viver o que eu vivo,
Acreditar que essa fé é a fé que cura, a fé que liberta, a fé que trata da humildade. Se nada disso faz sentido para você, não vai ser eu que vou te obrigar a acreditar. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo à mesa esta noite. Deus não é mal educado. Ele vai bater na porta do teu coração para você abrir o teu coração e ele habitar, fazer de morada. Mas ele não vai ocupar um lugar que já está ocupado. Você precisa se desfazer das coisas velhas, das coisas antigas, das coisas que te aprisionam no teu passado, para você viver o novo de Deus. Para você refletir uma transformação, aquela metanoia que eu falei. Mano, se nada disso que está em mim, que está em você, faz uma pessoa ser transformada com o seu testemunho, com o meu testemunho, acho que está na hora da gente reanalisar a nossa vida. E termos muito cuidado para não estarmos vivendo a hipocrisia religiosa. Mano, se tu foi chamado para pregar boas novas, se eu fui chamado para pregar as boas novas, levar o evangelho aos quatro cantos do mundo, e entendo os quatro cantos como todo mundo. Todo o mundo. Todo mundo começa por algum lugar. Quando eu falo os quatro cantos ao redor do mundo, eu falo literalmente os quatro cantos ao redor do mundo. Porque essa foi a ordem dada por Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se nós fomos chamados a pregar boas novas, a levar o evangelho aos quatro cantos do mundo, você tem que começar por algum lugar. Pela tua casa? Pela tua escola? Pelo teu trabalho? Pela tua roda de amigos? Pelo teu grupo no WhatsApp? Não sei lá. Por onde você vai começar, apenas comece. Mas se você foi chamado para pegar essa boa nova que eu estou te falando e nada está acontecendo, talvez até não seja a hora de acontecer. Porque, vai entender, Deus é soberano na sua vontade. Às vezes você pode ter tudo para fazer acontecer e Deus vai falar, não, ainda não. E às vezes você não tem nada. E Deus fala assim, ó, vai que eu tô contigo. Cara, que arrepio. Deus é soberano, mano. Deus é soberano. E não queira entender a vontade de Deus. Talvez você não esteja maduro o suficiente para dar frutos. Talvez você seja apenas uma semente ou um broto. Mas, cara, cuidado, porque talvez você possa ser a semente que não vai dar fruto porque talvez esteja morta. Porque você ficou muito tempo ali sem receber, sem se nutrir. Você não criou raízes. Porque tem um pastor, Rodrigo Santana, ele fala o seguinte: o importante não é você crescer para cima, é crescer para baixo. É criar raízes. É você ser forte o suficiente para quando você começar a crescer para cima, vir a tempestade, vir a ventania. Você pode até balançar, mas você não quebra, você não cai. Quero deixar uma passagem com vocês para finalizar aqui esse momento devocional, de pregação, não sei. Esse momento que Deus
ordenou que eu falasse. Está lá em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 9, do versículo 5 ao 9. 5 não, do versículo 4. Diz o seguinte: certo homem saiu para semear. Mateus capítulo 13, versículo 4 ao 9. Certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Versículo 7. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e sufocaram-na. Mas uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Versículo 9. Quem pode ouvir, ouça. Essa é uma parábola muito interessante para eu fechar esse vídeo aqui, né? Porque no início do vídeo eu te fiz uma pergunta. Por que as pessoas não enxergam o Deus que talvez você enxergue? Aonde você está lançando as tuas sementes? A gente viu nessa parábola aí que sementes podem cair no meio do caminho, sementes podem cair no meio das pedras, sementes podem cair em meio aos espinhos e sementes podem cair em terra boa. São 4 cenários onde você pode estar jogando a sua semente. Mas lembre-se que antes de você semear, antes de você falar da palavra de Deus, antes de você pregar boas novas, lembre-se que você também é semente. Lembre-se que você precisa criar raízes. Você precisa crescer para baixo. Você precisa se fortalecer, precisa se nutrir da palavra, precisa ler a Bíblia. Não é só ver vídeo, não é só ir à igreja aos domingos. Não. Você precisa entender das Escrituras. Você precisa saber do que fala as Escrituras. Você precisa ter conteúdo. Sabe por quê? Agora eu vou rasgar o verbo aqui para você poder entender. Se você está a primeira vez vindo aqui no canal, se você é novo convertido, se você já é ancião de crente, já de evangelho. Mano, é o seguinte. Por que você precisa saber o que a palavra diz? Por que você precisa conhecer o evangelho? Por que você precisa conhecer a letra? Simplesmente porque Satanás é sujo. O diabo é sujo. Ele vai jogar na tua cara, ele vai apontar o dedo, ele vai te acusar. Se você demora, ele vai te acusar. E você precisa entender que ele vai te acusar na palavra. Porque ele conhece a palavra de trás para frente. Ele conhece a Bíblia. Ele conhece muito mais do que eu, do que você. Você precisa ser forte. Você precisa refletir na tua vida o verdadeiro evangelho. O evangelho genuíno de Deus. Amor. Amor ágape. Amor pelo teu próximo. Amor pelo teu inimigo. Amor por Deus. É isso. É isso. E por que os meus amigos, por que a minha família não vê Deus como eu vejo? Não entendem quando eu falo de Deus? Por 2 motivos. Ou você
está falando de Deus numa outra frequência e você precisa ajustar a tua frequência. Ou infelizmente, meu amigo, minha amiga, você está vivendo um evangelho de hipocrisia, um evangelho mentiroso, um evangelho danoso que te prejudica, que prejudica a igreja em que você talvez congregue, que prejudica as pessoas que te cercam. Mas eu creio que, em nome de Jesus, eu profetizo que esse evangelho caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o evangelho de enganação não venha ter poder algum sobre a tua vida, sobre a vida daqueles que ouvem você falar de Deus. Que o evangelho de enganação não venha ter poder sobre a minha vida, para que essa mensagem possa chegar o mais longe possível, impactar vidas, transformar vidas, inclusive a minha, para que nós possamos estar mais próximos de Deus, para que nós possamos escutar e reconhecer a voz do nosso Senhor quando Ele nos chama. E você pode ter certeza que Ele nos chama diariamente, o dia todo, porque Ele quer um relacionamento conosco. Não foi à toa que Ele deixou o Espírito Santo dele conosco, para intermediar, para interceder por nós. Essa é a verdade que eu quero te dizer hoje. Amém? Vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo aqui até agora. Tá bom? Fica com Deus e uma boa colheita.